Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus porque eu creio que o Senhor se faz presente em nosso meio. Seja com a vida do João neste momento, ó Pai, que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor para nos trazer a Tua palavra, ó Pai, para nos trazer aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que possamos sair daqui, Pai, mais sedentos do Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal, a paz do Senhor a todos, amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Colossenses, capítulo 2, do verso 13 ao 14. Todos estão com a Bíblia. Quem não está com a Bíblia, vire-se até o irmão do lado aí, procura se posicionar para a gente poder ler a palavra de Deus aqui. Amém. Então vamos lá, pessoal. Todos acharam? Amém? Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Todos acharam? Amém? Bom, então vamos lá, né? Eu vou tentar ser bem breve, pessoal, porque essa palavra aqui é uma palavra assim que pode delongar um pouquinho, mas eu vou tentar terminar dentro do horário, tá certo? Mas que vocês possam ter um pouquinho de paciência comigo aí, que esses minutos vão ser preciosos na presença do Senhor. É a oportunidade que nós temos de estar escutando aquilo que o Senhor tem a nos dizer, tá bom? E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos, tomando as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma forma nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui. Muito obrigado pela vida de cada um, Deus, que se dispôs a sair de casa hoje para escutar da Tua palavra, Deus, para louvar ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pois o Senhor tem nos dado saúde, graça, paz, e hoje podemos, ó Deus, compartilhar, ó Pai, com tranquilidade a palavra do Senhor. Que o Senhor possa mesmo, ó Deus, através da pessoa do Espírito Santo, se fazer presente no nosso meio. E que essa palavra venha, Deus, ao coração de cada um aqui nessa noite. Amém. Meus queridos, vocês já se sentiram assim? Podeis assentar. Vocês já se sentiram assim deslocados? Quando vocês vão em determinado local e vocês se sentem um pouco peixe fora d'água, um pouco longe daquilo que é habitual, daquilo que é corriqueiro, aquilo que te dá um pouco de conforto. Vocês já se sentiram desconfortáveis? Ninguém aqui? Já? Ah, coisa boa. Pois é, ontem eu me senti desse jeito, né? Ontem eu me senti dessa forma. Ontem eu fui comprar o presente da minha mãe e da minha sogra, né? E eu estava com a minha namorada, Juliana, e eu me senti um pouco deslocado, porque não tem nada que deixe um homem mais constrangido quando você vai no departamento feminino, né, para comprar alguma coisa. E você se sente desconfortável, porque ali não é aquele local que você tem tanto conhecimento, aquele não é o local que você tem tanta facilidade em lidar com as coisas. E o tanto que é difícil comprar um presente para uma mulher, né? Só depois que eu comecei a namorar que eu vim perceber isso, da dificuldade que a gente enfrenta para poder comprar um presente para a namorada, ou seja para a mãe, ou seja para a sogra, ou seja para quem for. Sendo mulher, pelo menos eu tenho essa dificuldade, né? Porque você vai, assim, apesar do tempo que eu namoro com ela,
e dela ter um corpo, né, dentro do padrão de beleza, eu sinceramente não sei o manequim dela. Então, assim, como é que você chega para a vendedora, né? Você chega para a vendedora, pois é, não, eu preciso de uma blusa para comprar para minha namorada e tal. Ah, é? Então, como é que é a sua namorada? Qual o manequim dela? Qual que é o número que ela veste? Aí você fala assim, poxa, eu não sei, mas ela é assim. Aí você vai olhar para a pessoa e você fala, vou fazer uma comparação com a pessoa, né? Mas aí você fica meio sem graça, porque você não quer ser aquele cara desrespeitoso, né? Não, mas ela é, assim, sabe, você, em vez de você falar que ela é mais magra, você fala, sabe, você é mais encorpada do que ela, né? É complicado, e aí às vezes você não vai, aí às vezes a roupa não dá, porque realmente é complicado comprar roupa. E aí você vai comprar uma bolsa, né? Porque, sinceramente, o que você acha? Homem usa o quê? Carteira. Carteira, você guarda suas coisas ali, seu dinheiro, seus documentos. Você acha que uma bolsa também tem o mesmo, né? Aparentemente tem o mesmo objetivo. E aí você chega lá, a minha carteira, por exemplo, tinha 5, 6 anos que eu usava a minha carteira, até que meu pai viu a carteira, o estado que ela estava em cima da mesa e comprou outra para mim, por misericórdia. E aí você chega lá, pega a bolsa e olha aquela quantidade de bolsas e infinidade de coisas, e a mulher te mostra assim, e você fica, poxa, o que eu vou comprar, né? É uma bolsa para ir na igreja, uma bolsa para ir no shopping, uma bolsa para ir para a faculdade, uma bolsa para isso, uma bolsa para aquilo, uma bolsa para ir para a festa. Você não sabe nem por onde começar. Sabe? E a gente ama presentear quem a gente ama, não é verdade? Por mais que você se sinta desconfortável, por mais que você se sinta um peixe fora d'água, você ama dedicar o seu tempo a quem você ama. Você ama se deslocar de casa e uma aventura a um local que você mesmo não sabe como se portar, o que falar, o que fazer. Mas você sabe que ali, o tempo que você está gastando, que você está investindo, é um tempo que vale a pena, porque você faz para quem você ama. E nós não nos importamos fazer isso. Se fosse necessário, eu iria novamente, eu faria tudo isso de novo. Como eu faço isso tudo? A cada data especial, a gente sai de casa, a gente se prepara, a gente vai, às vezes se enfrenta uma situação que é totalmente desconfortável, mas vai lá por amor àquela pessoa que você ama. Sabe? A gente dá o nosso melhor no momento que a gente dedica, quando nos dedicamos. Na verdade, nós até parecemos com Deus quando nós nos dedicamos. E você já se perguntou por que Deus se dedica tanto? Por que Deus se dedica tanto por nós? Sabe, você olha para o céu, você olha para as coisas, você acha que isso tudo foi feito por acaso? Você acha que Deus, Ele simplesmente falou uma palavra e tudo apareceu? Ou você acha que Ele teve o cuidado, a diligência em pintar o céu da cor de azul? De fazer um astro como a lua, um astro tão belo, para que nós pudéssemos contemplá-lo e ver a grandeza de Deus através da sua criação. Ou mesmo sentir o vento, a brisa tocar na gente, no nosso rosto, e sentir aquela sensação de frescor, aquela sensação de liberdade. São momentos que não tem dinheiro que pague. São momentos que Deus, Ele demonstra o cuidado dele com a criação, com cada um de nós. Como é bela a natureza, né? Como é bela. Isso tudo foi feito para nós. E a própria palavra dele diz que o próprio Deus, ele se revela através da sua criação. Você olha para fora, apesar de estarmos num mundo caído, mas ainda assim a gente consegue ver Deus nas coisas, na criação.
Será que Deus ele não teve cuidado em colocar o sabor, o paladar num alimento e saber só para ver seu rosto quando você come aquele chocolate, quando você come aquela fruta que você adora, só para ver o sorriso no seu rosto e ver o quanto ele se sente feliz em saber que você compartilha de algo que veio dele. Então, se damos presente para demonstrar o nosso amor àquelas pessoas que nós amamos, a quem nós dedicamos, quanto mais Deus nos presenteia, né? Mateus 7,11 diz o seguinte: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus, nosso Pai que estás no céu. Meu querido, Deus ele ama presentear, Deus ele ama entregar dons às pessoas. E a gente pode ver isso, os dons de Deus, os presentes de Deus emitem luz de seu coração, como a gente pode ler no texto de Tiago 1, capítulo 1, verso 17, nos diz: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e que não há mudança nem sombra de variação. Sabe? E hoje nós temos a oportunidade de dizer que nós recebemos o maior dos presentes. E se você não recebeu esse presente ainda nessa noite, eu espero que o seu coração esteja aberto para poder recebê-lo. Porém nenhum presente revela seu amor mais do que o dom da cruz, que o presente da cruz. Isso é maravilhoso, sabe? Esse presente, pessoal, ele não veio num papel, embrulhado num papel de presente, daqueles, né, bonitos, eles fazem uns detalhezinhos, mas ele veio com paixão. E ele também não veio e ficou ao redor de uma árvore, né? Mas esse presente, ele foi entregue em uma cruz. E não foi também amarrado nenhum laço, não foi amarrado nenhuma fita, não foi amarrado nada que ornasse esse presente. Mas ele foi borrifado pelo sangue de Cristo na cruz. Esse é o maior dos presentes. E é nessa noite que eu quero te trazer a enxergar 3 coisas que ele fez por nós, através do ato de estar na cruz e ter sacrificado por nós. Ele fez isso por mim e por você. Sabe? Ele suportou o fato de sermos pecadores. Todos aqui conhecem a história da Bela e da Fera, né? Quem já assistiu o filme, quando criança, se deparou com essa história. Creio que, se não todos, a grande maioria já tenha pelo menos ouvido falar nessa história. É uma história bonita, né? De um príncipe que por uma maldição ele se transforma numa fera. Só que em determinado momento nessa história aparece uma Bela e traz de volta a ele a beleza, e traz de volta a vida a ele, a um ser que era animalesco, que era grosseiro. Isso se parece com uma história que a gente conhece muito bem, né? Será que isso não parece com a nossa história? Isso não parece com a sua história? Éramos perfeitos, éramos belos, éramos perfeitos, a perfeita criação, a coroa da criação de Cristo.
Mas em determinado momento a gente optou por tomar as nossas próprias escolhas, os nossos próprios caminhos. E decidimos querer o conhecimento do bem e do mal. A partir desse momento, o ato de desobediência não foi o pior. A partir do momento que nós pecamos, que a humanidade pecou, nós ali, como a palavra fala, escondidos em Adão, toda a criação ela veio à queda. Mas o que entristeceu o coração de Deus não foi o simples fato da desobediência, mas o que entristeceu o coração de Deus foi o fato da gente ter desacreditado do caráter dele, ou mesmo duvidado do caráter de Deus. Porque o homem ele deu ouvido à serpente. E a partir do momento que ele deu ouvido à serpente, ele desconsiderou toda a verdade na qual Deus já tinha proferido a ele. Ele desconsiderou o fato que Deus era Deus. Ele desconsiderou o fato que Deus era bom, pois o próprio Satanás falou: se comer desse fruto você será como Deus. E ele acreditou no inimigo. Eu fico pensando, eu já disse isso algumas vezes, mas pensa na situação. Você tem uma pessoa que você ama muito, que você tem muita consideração por ela, e você simplesmente, do dia da noite, descobre que a pessoa, está falando mal de você para as outras pessoas. E você fica sem entender, e você vai conversar com essa pessoa. Mas o que está acontecendo? Você está falando isso, né? A pessoa vai e fala: poxa, mas você saiu, vamos supor, vou dar um exemplo de um casal de namorados, né, que são é uma amizade muito forte. E um namorado escuta que a namorada o traiu. E o namorado, sem pensar duas vezes, sem hesitar, chega na namorada e já fala: poxa, mas por que você fez isso? Por que você me traiu? Por que você fez isso com a minha pessoa? E a namorada, sem entender o porquê que aquilo aconteceu, e o namorado já faz as suas deduções acerca da forma como isso aconteceu, e toma a sua própria decisão e desmancha o seu namoro com a namorada, sem mesmo a namorada ter tido o direito de responder. Sabe, a gente faz isso muito, sabe? E nós fizemos isso com Deus. Nós o traímos, nós traímos a confiança dele. Mas Deus, ele sabe, ele sabia de todas as coisas, né? E assim, seria muito doído para mim se acontecesse isso comigo. A minha namorada não quisesse nem saber o que aconteceu. Ela simplesmente escutou de um cara que ela nunca viu na vida uma mentira sobre mim, e ela toma aquela mentira como verdade, e ela desfaz o relacionamento dela comigo por conta daquela mentira. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com Deus. Chegou um mentiroso, falou no ouvido do amado do Senhor, e ele escutou e acreditou naquilo, e por si só tomou sua própria decisão, sem mesmo consultar a verdade diante de Deus. Bom, prosseguindo, pessoal, nós sabemos na nossa condição humana de pecador, e
Quantas vezes a gente já se deparou com situações nas quais a gente ficou com raiva, a gente passou raiva, a gente ficou chateado? Quantas vezes aqui alguém, às vezes até no trânsito, já jogou luz alta de propósito, só porque o cara tá te enchendo o saco, né? Quantas vezes você já tá aquele cara super apressado atrás de você e tá te buzinando, você só de pirraça começa a diminuir a velocidade e deixa ele andando devagarinho atrás de você. Nós fazemos isso. Fazemos isso diversas vezes. E sabe o que me consola? É ver que o apóstolo Paulo também passou por isso, né? Se a gente for ler lá em Romanos 7,15, o que fala lá, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, quantas vezes nós fomos colocados em situações que desonramos a Deus através das nossas atitudes? Porque isso acaba sendo uma desonra ao Senhor. E a gente consegue ver isso na Bíblia, não só com o apóstolo Paulo, mas a gente vê com vários personagens, né? Se a Bíblia é chamada de um livro bom, eu não posso dizer, você pode ter certeza que ela não é um livro bom pelos personagens que nela tem. Vou dar um exemplo. Saul perseguiu a Davi. Absalão, ele matou seu irmão Aminon. E Herodes mandou matar os primogênitos de Belém, né? Então, em todo o tempo na história humana a gente consegue ver esse lado mal da fera, né? Voltando à história da Bela e da fera. Diversas vezes na história humana a gente consegue ver isso, porque é algo que está entranhado na natureza humana, através da semente do pecado. Só que teve um dia que esse lado mal, ele nunca foi tão aflorado na humanidade como no dia da morte de Cristo. Vou dar uns exemplos. Os discípulos amados, aqueles que andavam com Jesus, foram os discípulos que negaram e fugiram. Herodes, então, rei daquela província romana, ele queria um show. Pilatos, o governador, ele só gostaria do quê? De lavar as mãos dele, de se livrar daquele problema. E os soldados? Esses sim. Esses queriam sangue. Foram 3 ações dos soldados. A primeira ação, chicotear. Eles bateram, chicotearam Cristo. A terceira, a crucificação. Mas calma aí, João, você não está esquecendo da segunda? Qual foi a segunda? Quero ler Mateus 27 com vocês. Não precisa abrir, vocês podem só escutar. Despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate, tecendo uma corda de espinhos, puseram-na em sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batia-lhe com ela em sua cabeça. Depois, de escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Esse texto, na hora que eu li isso bateu muito forte no meu coração, pessoal. Será que tinha necessidade disso? Será que não bastava Cristo morrer? Será que não bastava ele ir para o madeiro e
e simplesmente ali entregar a sua vida por nós? Será que era necessária a própria criação, os próprios que Ele criou, escarnecer do próprio Deus, humilhar, cuspir? Sabe? Que prazer que as pessoas têm em cuspir em um homem quase morto. Quanta covardia. Meus queridos, o pior, o ato de cuspir, ele não tem a finalidade de machucar o corpo. Porque o cuspe não dói fisicamente. Mas o cuspe, ele tem a intenção de quê? De degradação da alma. Quantas vezes você, sentado aí, está me escutando, você já fez isso? Quantas vezes você, que está me olhando aí, poxa João, mas eu nunca cuspi em ninguém. Mas quantas vezes você escarneceu? Mas quantas vezes você humilhou? Mas quantas vezes você e eu humilhamos, escarnecemos o nosso irmão, o nosso próximo? Quantas vezes você já agiu de forma só para fazer aquela pessoa se sentir mal? Ah, João, mas eu nunca fiz isso. Ah, é? Sinto muito dizer, meu querido, você tem a semente do pecado. Você foi concebido em pecado, como eu fui concebido em pecado. Sabe por quê? O pior de tudo é que você não fez isso somente àquelas pessoas. Você fez isso ao próprio Cristo. E eu te mostro isso na palavra. Mateus 25:40. Em verdade vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quanto dói uma indiferença, né? Quando a gente trata as pessoas, ou como você é tratado com indiferença. Não acha que é diferente com Cristo, não. Porque Ele sente. Ele sente da mesma forma. E como nós tratamos uns aos outros, como nós tratamos com preferência, como nós somos injustos. E eu não estou falando isso só de vocês, porque eu falo isso de mim, começando por mim aqui, que sou um dos piores. Sabe? Todos os dias, nós cuspimos naquele Cristo que está sendo levado à cruz. Se você não acredita nisso, eu te dou um desafio então. Se você se acha bom o suficiente, se você acha que, João, eu sou muito bom, eu faço as minhas coisas, eu vou na igreja, eu pago eu entrego meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou no asilo, meu querido, faça um pedido para você só. Fique um dia sem pecar. Não peço uma vida, não. Eu não peço um ano, não. Eu peço um dia. Um dia. Fique um dia sem pecar. Um dia é muito. Não peço um dia, não. Fique uma hora. Uma hora sem levar a sua mente pensamentos maus. Uma hora sem pensar em coisas que ferem o coração de Deus. Uma hora. Tá difícil uma hora? Então eu peço para você 5 minutos. Meu querido, eu quero que vocês saiam daqui entendendo
somos pecadores, todos nós. A palavra de Deus fala que somos pecadores. Todos nós, não tem um sequer que não pecou. E destituídos estamos da glória de Deus. Eu quero que essa palavra entre no seu coração, porque há um princípio muito grande para você receber aquele presente no qual eu te ofereci no início. Nós necessitamos do arrependimento, de saber que não somos melhores do que ninguém, de saber que nós carecemos da misericórdia do bom Deus. Bom, João, então nós temos um problema, pois nós todos somos maus e somos pecadores. Sim, temos um problema sim. E o que podemos fazer? Permitir que o cuspe dos soldados simbolize a sujeira em seus corações. Então observe o que Jesus faz com essa sujeira. Ele carregou essa sujeira até a cruz, por amor a mim, por amor a vocês. Amém? Sabe, a correlação com a bela e a fera, ela termina por aqui. Na fábula, a bela beija a fera, né? E a fera se torna bela. Só que eu tenho algo a te dizer, meu querido. Que na Bíblia, a bela faz muito mais do que isso. A bela faz muito mais do que um simples beijo. Sabe o que ela faz por você? Ela se torna fera para que a fera possa transformar-se em bela. A palavra do Senhor fala o seguinte: aquele que é sem pecado tomou forma de pecador, para nós pecadores pudéssemos nos tornar santos. Esse é o presente dele para você nessa noite. É esse presente que o Senhor tem para você. Sabe? E Ele nos deu o poder da escolha. Talvez esse seja um dos maiores presentes também. Vou contar uma história de um rapaz que viveu durante a segunda metade do século XIX nos Estados Unidos. O nome dele era Edwin Thomas, chamado Mestre do Palco. Esse cara, ele iniciou a carreira no teatro com os 15 anos de idade. Pouco tempo depois, na época, ele se estabeleceu o maior dos autores o primeiro ator shakespeariano. Apresentou Hamlet por 100 noites consecutivas em Nova York. Esse cara, ele era bom, e ele fazia parte de um seleto grupo de atores renomados, qualificados. Só que esse cara, ele tinha 2 irmãos. O nome dos irmãos era John e Junius. E eles fizeram uma peça juntos, uma peça sobre Júlio César. O pessoal tem o dito de dizer assim que a vida, como é que é? A vida imita a arte, é isso? Pois é. John fazia o papel de Brutus. Isso era só um presságio daquilo que iria acontecer. Na noite de abril de 1865, no Teatro Ford, o mesmo John, irmão de Edwin, disparou um tiro na cabeça do ex-presidente Abraham Lincoln. Depois disso, por estar
correlacionado ou relacionado com o autor do crime, Edwin teve a vida mudada. Ele não ficou mais nos palcos, por sentir muita vergonha de tudo aquilo que aconteceu. Só que tempos depois aconteceu um fato inusitado. Edwin estava numa estação de trem em Manhattan, em Nova Jersey, quando ele viu um jovem ser espremido ali e caiu sobre os trilhos, minutos antes de um trem vir a passar naquele... Digo minutos, mas momentos antes de um trem vir a passar sobre os trilhos. E neste momento, Edwin, sem pensar duas vezes, resgatou aquele jovem que tinha caído sobre os trilhos. O jovem, ao ver o rosto de Edwin, reconheceu Edwin. Só que ele não reconheceu o jovem. E tempos depois ele recebeu uma carta. E nessa carta dizia: meus parabéns, é uma grande honra ter um homem como você na nossa nação, pois você acabou de salvar a vida de Robert Todd Lincoln, filho de Abraham Lincoln. E João, como pode? Do mesmo pai, da mesma mãe, um escolheu a morte, um escolheu matar, e outro escolheu a vida. A gente pode se deparar com isso diversas vezes na palavra de Deus. Como pode Caim e Abel? Abel escolhe a Deus, Caim o crime. Abraão e Ló, peregrinos em Canaã. Abraão escolhe Deus, Ló escolhe Sodoma. Davi e Saul, ambos reis de Israel. Davi escolhe Deus, Saul o poder. Pedro e Judas, ambos negaram ao Senhor. Pedro busca misericórdia e Judas a morte. Meu querido, em diversos pontos da palavra de Deus, você vai ter essa dualidade, você vai ter essa pergunta. E você, hoje, tem um dos maiores dons, que é o poder de escolha. A porta estreita e a larga, a grande multidão e a pequena, construir sobre a rocha ou sobre a areia. Sinceramente, vocês já pararam para pensar o porquê de duas cruzes junto à cruz de Cristo? Será que foi coincidência? Poderia ter sido 6, poderia ter sido 10, mas por que 2? Sabe o que as duas cruzes elas simbolizam? O presente, a dádiva da escolha. É isso que elas simbolizam. 2 criminosos, condenados pelo mesmo sistema, pelo mesmo povo. E apenas um foi salvo. Os dois tinham muita coisa em comum, mas apenas um escolheu o caminho. Mas apenas um aceitou a dádiva, o presente de Deus. Reconheceu a sua inferioridade, o seu pecado, a sua condição, e aceitou, e acreditou e creu naquele Cristo que ali estava na cruz. Apenas um foi salvo. E você se pergunta: poxa, Jesus, apenas um foi salvo, e quanto ao outro? Será que Jesus foi mau a ponto de não salvar o outro?
Meu querido, não. E você se pergunta a Deus: poxa, Deus, na sua palavra fala, não deixou o pastor as 99 ovelhas e foi buscar aquela que havia se perdido? Ou você se pergunta: a dona da casa não procura por todos os aposentos até que a moeda seja encontrada? Por que você não salvou aquele homem que estava lá na cruz? Meu querido, entenda uma coisa: o pastor, sim. A dona de casa, sim. Mas o pai do filho pródigo, ele nada fez. Primeiro, a ovelha perdeu-se por inocência. Segundo, a moeda foi perdida por irresponsabilidade. E terceiro, o filho pródigo, ele saiu de casa intencionalmente. O pai, ele ofereceu o benefício da escolha, e Jesus fez o mesmo ali na cruz. Ele ofereceu o benefício da escolha. Isso talvez seja uma das maiores dádivas que Deus nos deu, o poder de escolha. Era muito fácil Ele criar nós como robôs, como pessoas que agiam segundo a vontade dEle e não tivéssemos vontade própria, nem desejo próprio. Sabe, na vida, meus irmãos, a gente se enfurece muitas das vezes pela falta de opção. Realmente. Às vezes você não escolheu nascer naquela família, naquele ano, naquela cidade. Às vezes você não escolheu nascer branca, ou não escolheu nascer negra, ou negro, ou branco. Você não escolheu a cor do seu cabelo, você não escolheu o formato dele, a forma do seu cabelo, você não escolheu a cor dos seus olhos, você não escolheu as habilidades que você teria, as habilidades assim natas, eu posso dizer, né? Porque você desenvolve isso. Mas essas faltas de opção nos enfurecem muitas das vezes, né? Mas eu posso te dizer uma coisa, meu querido: qualquer injustiça na vida, ela é compensada pela honra da escolha do nosso destino eterno. Amém? Sabe por quê? Aquele ladrão, ele passou a vida dele toda tomando escolhas erradas, talvez. Escolhas que levavam à morte, escolhas que levavam ele a se distanciar de Deus, ou escolhas que não eram corretas dentro do contexto naquela época. E quantas vezes você já pediu para Deus: nossa Deus, se eu tivesse a oportunidade de voltar lá atrás e fazer tudo de novo, se eu pudesse voltar lá atrás e viver como eu gostaria de viver. Meu querido, você não precisa disso. Sabe por quê? Apesar daquele ladrão, ele ter tomado talvez todas as escolhas até ali erradas, ele tomou a escolha mais correta que ele poderia ter tomado. A última escolha dele, que foi escolher a Cristo. E isso mudou toda a história dele, com certeza. O que vivemos hoje é um sopro. E nós estamos preocupados com pouco, com muito pouco, sendo que aquilo que realmente vale a pena, nós não temos nos
empenhado em viver, quer viver uma vida plena com Cristo. Você pode ser um profissional muito bem sucedido, você pode ser ter um relacionamento dos sonhos, você pode ser o cara perante a sociedade, mas se você não tem o mais importante, que é Cristo, se você não tomou a sua escolha por Cristo, de nada isso vale. O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Como pode dois homens ao lado do mesmo Jesus, um ter escolhido rir dele e o outro orar a ele? Quando um orou, Jesus o amou de tal maneira que o salvou. E quando o outro caçoou, Jesus o amou o suficiente para permitir isso. Ele permitiu a escolha. E o mesmo Ele faz por você. Ele permite que você o escolha. Sabe, meu querido, não sei a forma como a gente tem vivido. Diante de Deus, eu sei que muito tenho que consertar na minha vida, sabe? Muito tenho que fazer para andar segundo a vontade dEle, obedecer a vontade dEle. Mas creio que muitos de vocês já entregou a vida a Cristo aqui. Só que eu acredito que na conversão ela é diária. Ela acontece todo dia. Todo dia nós temos que aceitar esse Jesus. Todo dia nós temos que ansiar por esse Jesus. Todo dia nós temos que o quê? Chegar diante da cruz e reconhecer e receber o presente, a maior das dádivas, a cruz, o sacrifício na cruz por nós. Sabe por que esse sacrifício nos traz vida? É esse sacrifício que alimenta a nossa esperança em saber que aquele homem que estava ali naquela cruz, ele levantou, ele saiu daquela sepultura depois de 3 dias e ressuscitou e trouxe palavras de esperança àqueles que estavam perdidos, àqueles que estavam mortos, àqueles que estavam debaixo do jugo do reino do pecado. E hoje nós estamos aqui. E é esse Deus, esse mesmo Jesus que foi aos céus, Ele hoje faz o mesmo convite, Ele hoje te convida novamente, Ele hoje te intima e hoje Ele te entrega um novo presente, um presente que já foi dado. Ele entrega para vocês um presente que é o dom da vida eterna. Sabe, meu querido, eu queria que você ficasse de pé agora. Espero que essa palavra ela tenha vindo ao coração de vocês. E eu quero pedir que você que está longe desse Jesus, que reconhece a sua fraqueza, a sua pequenez, o seu pecado, se arrependa. Chega diante do trono do Senhor com confiança, entregue-se a Ele. Não há escolha, não há presente, não há algo maior. Sabe, meu querido, você que às vezes já se entregou a Cristo, e você vê que na sua vida ainda precisa de se converter, que precisa de estar mais próximo desse Cristo, de viver realmente esse Cristo mais intensamente, essa oportunidade que você tem também, de declarar o seu amor e dizer o quanto Deus eu sou grato, ó Pai, sou grato pela vida, pois eu consigo ver o presente, a dádiva de viver, pois eu consigo ver o Senhor no pôr do sol, pois eu consigo sentir o Senhor, a beleza do Senhor, a grandeza do Senhor, no aroma das flores, no cheiro das flores,
pois eu consigo ver o Senhor no alimento que eu como, na beleza da noite, quando eu olho para o céu e vejo a lua, e quando eu vejo as estrelas, pois isso tudo foi feito para mim, pelo Senhor. Sabe, vou falar sobre Jesus aqui. Muitos falam sobre Jesus, e o rei Herodes falou uma coisa no nascimento de Jesus. Falou o seguinte: mate-o, não há lugar apenas para um rei neste mundo. Sabe o número de líderes religiosos naquela época que criam em Jesus? Zero, ninguém. Sabe aqueles que creram nele? Foram 3 reis magos e alguns pastores no campo, além de um casal. Meu querido, e durante anos e anos a gente vê as pessoas falar sobre Cristo, Jesus. Sabe o que Voltaire falou para Cristo? Falou sobre Cristo, falou sobre a crença em Cristo. Voltaire foi um filósofo do século XVIII. Ele falou o seguinte, que em poucos anos o cristianismo ele iria acabar, que em poucos anos o cristianismo iria sumir da face da terra. Meu querido, Voltaire morreu em 1778, nós estamos em 2012, e o cristianismo não morreu. Em 1882, sabe o que Nietzsche falou no seu livro, Deus está morto? Que a ciência ela iria tomar tal forma, que ela iria crescer tanto, que ela iria acabar com toda crença em Cristo. Que a ciência iria abafar toda crença em Cristo. E de anos em anos a gente vê o movimento. Você pensa comigo, cara, um cara que viveu há 2000 anos atrás, há 2000 anos atrás ainda consegue arrebanhar tantas pessoas. Um cara que não rodou mais de 320 quilômetros ali da sua região, que não foi nenhum empresário, nenhum gerente, nenhum big do empresário, que não escreveu um livro, que foi abandonado pelos amigos no dia da sua morte, que foi traído por um deles, aqueles que esqueceram dele. Será que tem nesse Jesus de tão especial? Depois de 2000 anos, a resposta: a sua morte e ressurreição. Porque quando ele morreu, seus pecados também morreram. Quando ele ressuscitou, sua esperança também ressuscitou. Porque quando ele ressuscitou, seu túmulo foi transformado de residência final em uma pousada temporária. E sabe qual que é o motivo que ele fez isso? Você sabe qual foi o motivo que ele deixou toda a sua honra, toda a sua glória? Você sabe qual o motivo que a gente vê ali em Filipenses 2? Que ele foi destituído de toda a glória, que ele se humilhou, que ele se fez em forma de homem, que ele deixou todo o seu poder, toda a sua honra, toda a sua glória para se tornar como nós. Você sabe qual foi o motivo? O motivo, meu querido, é o rosto que você vê todos os dias no espelho. E sabe o que eu concluo disso tudo? Que Herodes estava certo mesmo. Só há lugar para um rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Só há lugar para um rei. Meu querido, nesse momento eu quero orar pela vida de vocês. E eu quero que vocês saiam tendo entendimento da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo e do porquê Ele morreu por cada um de nós.
cristãos, não cristãos, crentes de 10, de 20, de 30 anos, crentes novos convertidos, ou mesmo pessoas que não conhecem a Ele, mas que nessa noite você possa entregar o seu coração a esse Cristo que mudou a história da humanidade em 3 anos de ministério. Ele marcou o calendário, e antes dele e depois dele. Senhor Jesus, eu quero que você ore comigo, entregue a sua vida ao Senhor nessa noite. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por ter se entregado, ó Deus, naquela cruz por nós, ó Deus, por ter se feito pecado, ó Deus, em nosso lugar, por ter se entregado, ó Deus, de forma, Pai, de forma sacrificial, Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos arrependemos, ó Deus, das vezes que nós cuspimos, ó Deus, nas vezes que nós chicoteamos, ó Deus, nas vezes que nós apedrejamos o Senhor, através das nossas atitudes, ó Pai, que nós tocamos, ó Deus, ferimos o Senhor através, ó Deus, das nossas ações. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa trazer, ó Deus, a nós o ministério da reconciliação, que o Senhor possa reconciliar cada vida, cada coração ao Pai nessa noite, e que nós venhamos ser, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja que sejamos, ó Deus, filhos, ó Deus, filhos segundo tua vontade e o teu coração, Deus. Coloque em nós um coração grato, ó Deus. Coloque em nós um coração, Deus, quebrantado, ensinável, e que faça de nós, ó Deus, homens e mulheres segundo o teu querer e a tua vontade, ó Deus. Eu entrego a minha vida, Deus, com todo amor, sabendo, ó Deus, de quem o Senhor é, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.